Olá, bom dia! Mais um programa, mais uma quarta-feira, às 11 horas, estamos aqui ao vivo na TV Ondas Play. A TV Ondas Play está ao vivo para mais de 196 países e para todo o Brasil. Então, baixe aí o aplicativo, esteja conosco, que nós vamos iniciar hoje com um tema chamado paternidade. Não é mesmo? Olá, muito bom dia. Eu já estava com saudade. Uma semana para outra a gente já fica com saudade, né? Quero começar o dia de hoje agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e dizer para você que o programa hoje está imperdível. O tema é fortíssimo. Nós teremos um convidado aqui muito especial, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Mas não saia daí. E não esqueça que você pode interagir conosco, tá? Através do site, através do WhatsApp, através do YouTube, né? Pode mandar mensagem. Não esquece de interagir, mandar sua pergunta. Você que quer saber um pouco mais sobre... O tema é muito forte, mas que você quer saber um pouco mais da mentalidade masculina também. O pastor que vai estar aqui com a gente, ele é especialista nisso. Fala conosco, tá? Não esquece disso, não. Bom dia, alegria. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Mais uma quarta-feira. Nós aqui na TV Ondas Play, ao vivo, para todo o Brasil e 196 países. A gente gosta dessa frase, né? Gosta. Todo o Brasil e 196 países. Hoje com um tema que, se eu fosse você, eu já convidava muita gente para assistir. Já mandava para muita gente o link do programa, porque é um tema que mexe muito comigo. E se ele mexe comigo, possivelmente ele mexe com você também. Porque a gente vai falar de feridas da paternidade. E quem não? Acho que todo mundo carrega um pouco de alguma marca da paternidade, não é? Sim. Coisas positivas, coisas negativas. Mas o que você precisa desenvolver para ter resultados melhores que ainda estão ligados à ausência de paternidade, a excesso de limitações, à escassez? Quantas coisas da nossa infância, dos nossos pais a gente herdou e tem impacto nos nossos resultados até hoje? Então, eu sou Joyce Azevedo, quero te convidar para trazer, traga a sua experiência, traga seus comentários, convida as pessoas para assistirem o programa porque ele está imperdível. Daqui a pouco a gente vai ter aqui o pastor Elcio. E eu sei que o pessoal do Máximos está aí assistindo, ele já está chegando aqui. Ele é líder na Igreja Lagoinha da Barra da Tijuca. Ele é líder dos homens máximos, né? Os guerreiros então, máximos. Hoje a audiência vai mudar um pouco, né? Isso, não serão só as mulheres. Isso, hoje a gente vai ter bastante homens aqui. Convite para os homens estar conosco nesse momento, interagindo. É isso aí. Muito legal. E aí, assim... Eu falei isso lá no Instagram e eu quero repetir aqui. Se você é mulher, fala assim, então ele fala para homens, esse programa não é para mim. Gente, aproveita a oportunidade para entender o que acontece na cabeça dos homens. Olha que oportunidade incrível de você entender os homens, entender como eles pensam, do que se alimentam, como vivem, né? Mas entender de fato sobre paternidade. A gente vai ter essa presença dele aqui, ele fala muito bem lá no Máximos, ele direciona homens. E eu queria já começar trazendo sobre paternidade, sobre alguns dados aí. Vocês sabiam, meninas, que o Brasil é um dos países com maior índice de abandono paterno? Uau! E quais as consequências disso aí na vida das pessoas, né? Eu andei estudando, pesquisando um pouco sobre isso. O Brasil é um dos países que tem 6%, no Brasil tem 6% de abandono paterno e as mães solo, elas lideram aqui no Brasil. E aí quando a mãe, ela não deixa, ela é mãe, mas ela ocupa o lugar do pai, será que ela consegue entregar, por mais que ela se esforce, que ela dê o melhor de si, será que ela consegue substituir a figura paterna? O que vocês acham disso? Então, nesse caso, ela consegue suprir o amor, o afeto ali da criança, mas a figura masculina realmente para o desenvolvimento da criança é muito importante. Principalmente para as meninas, né? Porque é a figura paterna que traz essa segurança, esse fortalecimento e psicamente no desenvolvimento da criança, principalmente das meninas, o pai é o primeiro amor dela, né? Não, então, e o que influencia diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Sim.
né? O pai, a convivência com o pai, o tipo de relacionamento que você teve com seu pai ao decorrer da tua infância, influencia diretamente, além dos resultados financeiros, eu quero dizer que influencia diretamente no relacionamento que tem com Deus. E para os meninos, o pai é que traz essa referência de força, de uma postura masculina para que ele possa crescer, se fortalecer. Então, realmente, a figura do pai ela é muito importante, tanto do pai quanto da mãe. Mas também, dependendo da situação, a mãe também consegue suprir a necessidade, né, as necessidades básicas e dando amor, afeto e carinho, ela também consegue fazer o papel ali de ambos, mas que não é aconselhável. É bom ter a figura masculina e feminina, pai e mãe dentro de casa. Na verdade ela supre, mas ela não substitui, Isso porque aí. existem valores que vêm de pai, e o pai é aquele que impulsiona, né? É o que dá segurança. É o que dá segurança, é aquele que dá o direcionamento para um filho. Lidera. Então, assim, entender um pai, a gente olhando como um pai segura um filho, o pai coloca o filho nas costas, assim, de frente. Quando um pai vai segurar um bebê, e a gente fica desesperada, não sei se vocês passaram por isso, mas o pai segura o bebê, ele segura por baixo, assim, e coloca o filho virado para frente. Porque para ele é o orgulho, ele impulsiona, ele direciona. A mãe não, é o afago, é o carinho. O acolhimento. É o acolhimento. Então, assim, a ausência dessa figura, por mais que a mãe tenha de se posicionar direcionando, é um peso, é um fardo para uma mãe ter que suprir o papel do pai. Porque tem a questão, eles trazem muito lá do Máximos, e o pastor vai poder falar isso pra gente com mais clareza, a questão da masculinidade e da referência, né? A referência que o homem é na casa. E essa ausência, queria até trazer aqui um pouquinho da minha experiência. Eu conheci meu pai, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. E até conhecer meu pai, a minha mãe, ela foi mãe solo. Ela viveu suprindo todas as necessidades. Eu honro e amo muito a vida da minha mãe, por isso quero aproveitar para mandar um abraço para ela. Mãe, eu te amo muito. Mas existem deficiências na minha vida, ainda hoje, que eu trato diariamente pela ausência do meu pai, porque eu não tive referência paterna. E quando o meu pai chegou, e a gente fala muito aqui sobre as crenças, né? As nossas crenças são formadas do 0 aos 12 anos. A gente pode até criar novas crenças, ressignificar, mas a importância dessa fase de crescimento, da presença do pai ali, faz total diferença. E aí, como eu não tive meu pai, quando meu pai chegou na minha vida, ele já não veio com uma figura de pai, porque a gente tinha duas situações ali. Primeiro, eu não sabia ser filha de pai, porque eu só tinha mãe, e segundo, ele não sabia ser pai, porque ele não teve essa experiência de pai. E a gente era meio estranho um pro outro. Então, meu pai se tornou um amigo. Entendi. E aí, a gente criou esse laço de amizade. E hoje, assim, eu amo meu pai, eu honro meu pai. Eu aprendi a lidar com meu pai. Mas o quanto isso teve impacto na minha vida. E a gente vai falar do âmbito espiritual, mas eu quero trazer o âmbito emocional primeiro. Quantas vezes na minha vida eu tive altos e baixos em várias situações, porque eu não tive direcionamento paterno. Hoje você identifica isso, Hoje né, eu Joyce? identifico isso. E assim, o quanto eu cresci emocionalmente quando eu entendi que muitas das vezes que eu cresci era para mostrar para o meu pai que eu era capaz, mesmo com a ausência dele, emocionalmente. Gente, isso é inconsciente, tá? Inconsciente. A gente não faz isso assim, poxa, eu vou fazer para mostrar. Mas eu tinha necessidade. Meu pai é muito inteligente, então ele quando ele se dedica a alguma coisa, ele prospera. Ele é um homem que eu admiro muito, muito trabalhador, e muitas das crenças que eu tenho foram aprendidas com ele. Mas essa ausência dele por um período me fez acreditar que eu precisava ter muito sucesso em algumas áreas da vida, e aí era como se eu fizesse isso para chamar a atenção dele, e aí quando chega lá eu saboto. Eu já falei disso aqui algumas vezes, e eu sabotava porque a motivação estava errada. Eu estava fazendo aquilo para chamar a atenção dos meus pais de modo geral. Mas aí agora trazendo também para o espiritual, eu queria entender o seguinte, mostrar o seguinte, que a ausência do meu pai me afastou. Isso pode acontecer com você, isso pode estar acontecendo com você. Me afastou
da presença de Deus Pai. Eu não Deus Pai. conseguia entender Deus como Pai, porque eu não tinha referência paterna. Isso é o meu caso, gente. Eu não tinha, por mais que eu tivesse a religiosidade muito forte, eu não conseguia entender Deus com o amor de pai. Via Deus como todo soberano, poderoso, maravilhoso, mas não como pai. Isso. E eu tinha dificuldade para entender, na Bíblia, inclusive, os limites que Deus colocava para o povo. Porque um pai, ele está ali para direcionar, ele está para estimular, mas ele também está para colocar limites. E aí, todas as vezes que eu lia na Bíblia que Deus estava, não vou falar castigando, mas ele estava direcionando o pessoal e sendo um pouco mais austero, aquilo me causava muita estranheza. Poxa, então o Deus não é amor? Ele não ama? Eu não conseguia entender isso aí. E eu sei que o pai diz não, né? Porque o pai diz não, mas eu não tinha essa referência paterna. E talvez esse seja o seu caso hoje. Será que a ausência dessa referência paterna está trazendo para você prejuízos emocionais, prejuízos financeiros? O quanto você está reproduzindo de coisas positivas ou negativas que você herdou do seu pai e você está transferindo isso para os seus filhos? Muitas das vezes a gente se vê reproduzindo, até fala mesmo, não vou nem falar de comportamento, mas fala. Quem aqui nunca se pegou falando alguma coisa que ouviu do pai? E geralmente aquilo que a gente abomina, aquilo que a gente não gosta que os nossos pais falem com a gente, é o que a gente reproduz com os nossos filhos. Ou repele, né? Ou repele. Ou repele. E aí, assim, dependendo da motivação, até a forma de repelir fica disfuncional. Fica disfuncional. E aí, assim, se eu fui uma criança que teve muito limite na infância, se meu pai impôs muito limite, meus pais, de maneira geral, impuseram muito limite para mim, será que eu não vou crescer uma pessoa que num primeiro momento de romper, eu não tenho limites, eu faço tudo porque a vida toda eu fui muito tolhida, foi tudo muito oprimido ali por excesso de limites? Existem várias posições aí de paternidade, eu acho que vale trazer isso aqui pra gente discutir. Será que o excesso de limites ou a falta deles, qual o impacto disso hoje na vida de vocês? Como é que foi sua experiência, Carla? Joyce, até bem pouco tempo, né? Eu acho que muitas famílias pensam, vou falar do período da infância, que acha que a mãe ensina a menina a ser menina e o pai ensina o garoto para ser homem. Não é verdade. Existe um período da infância da criança que o menino vê o pai como um herói e ele quer ser parecido com ele. E a menina vê o pai como o melhor homem do mundo, que ela quer casar com ele. Se perguntar às meninas de 7, 8 anos, geralmente, com quem que você quer casar? Quem é seu namorado? Aí fala, meu pai. Então, a figura masculina, a paternidade, tem muita influência, tanto no sexo feminino quanto no masculino. Na verdade, o meu pai faleceu, eu era muito nova, eu não me lembro do meu pai que me gerou, né, na verdade. Mas Deus me privilegiou, assim, com figuras masculinas. Minha mãe casou novamente. Eu tive um padrasto que supriu todas as nossas necessidades. E a figura masculina foi muito presente na minha vida. Muito presente. Então, eu tive esse privilégio. Mas existe aquela lacuna que no período entre o falecimento do meu pai, até a minha mãe casar novamente, que eu estive sem essa figura masculina. E hoje, com o autoconhecimento, hoje eu percebo o quanto isso influenciou na minha segurança. Até bem pouco tempo, antes de eu buscar essa paternidade verdadeira, assim, incondicional, no Pai Celestial, que pode suprir todas as minhas necessidades de paternidade, até eu descobrir essa paternidade divina, eu me sentia insegura, eu sempre fui muito ousada, mas na hora de tomar algumas decisões eu me sentia insegura. E essa insegurança estava ligada diretamente, com o tempo, né, como falando do autoconhecimento, diretamente a esse período que eu estive sem essa figura paterna na minha vida. Talvez você esteja se identificando, se sente insegura em alguma área. Pode se identificar com a minha história, com a história da Joyce, com a história da Camila, mas entenda, essa parte pode estar ligada diretamente ao que você viveu na sua infância com o seu pai. Mas existe, eu vou ter que te dar logo uma boa notícia. Existe uma figura paterna, celestial, que está com os braços abertos todo o tempo, querendo só que você entenda que ele é pai. Eu vivi muito tempo já me converti, eu não tenho
muito tempo de convertida, 5 para 6 anos, mas que eu tinha um relacionamento com Deus, eu queria aquele Deus, eu queria saber mais dele, eu queria buscar ele, mas eu não tinha como pai, eu tinha ele como soberano, o Deus maravilhoso, o Deus que opera milagres, o Deus que transforma vidas, sim. Mas quando eu descobri que esse Deus é o meu pai, que eu posso deitar no colo dele, que ele me dá segurança para ir avante, que ele me dá, sabe, que é o verdadeiro empoderamento. Eu sou empoderada em Deus, o poder que vem para minha vida é do céu. Esse pai, essa paternidade, sim, supriu todas as minhas necessidades, as lacunas, as dificuldades. Todo esse tempo foi através dessa paternidade que eu quero falar para você hoje, para você experimentar, ainda que você esteja, já vê o Deus como todo-poderoso, ainda vê, sabe, o Deus que é o que nos guia, já operou, já experienciou milagres, já experienciou experiências assim maravilhosas com Deus. Eu quero te convidar a entender que Ele é Pai. E o Pai cuida naquele, sabe, nos detalhes. Nos detalhes. A minha experiência é essa. Eu fiquei um tempo sentindo esse poder de Deus, mas sem essa experiência mais íntima de paternidade. Camila, comigo foi assim, amiga. Então, falando na psicologia, o que a Carla falou, que acontece muito na relação dos filhos com os pais, é chamado até mesmo de complexo de Édipo, né? E aí, o primeiro amor do menino é a mãe, e o primeiro amor da menina é o pai, né? E realmente ele... Fisicamente, isso fica no inconsciente, é a primeira paixão. E se vocês perceberem, talvez vocês podem até se identificar, não são todos, mas dependendo de como é conduzido esse complexo de Édipo, a gente vai até buscar nas nossas relações casar com pessoas que se assemelham aos nossos pais. Talvez você inconscientemente hoje é casado ou namora uma pessoa que tem o mesmo padrão, às vezes até mesmo físico e emocional, parecido com a sua mãe ou parecido com o seu pai. É justamente que é nessa fase, se eu não me engano, de 1 até 7 anos, ou até 3 anos, que é essa fase do complexo de Édipo. Então, assim, você vê qual é a importância da figura do pai e da mãe em gerar amor, o pai, proteção, segurança para o ambiente, né? E levando para o aspecto emocional da Bíblia, emocional não espiritual, eu queria ler aqui uma passagem que fica em João 12. Contudo, ao que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. João 1:12. Contudo, esse é um direito que você tem, independente de você ter um pai, ter tido ou não, você possa, nesse momento, entender essa passagem. Contudo, aos que receberam e aos que creem, se você recebe Jesus, se você crê em Jesus, em seu nome, deu o direito de se tornar filho. Você é filho a um pai maravilhoso que te ama, que te guarda, que te protege, que te traz segurança. E queria dizer também 4 atributos da paternidade de Deus. Primeiramente, falo muito aqui, o amor incondicional dele. Ele te ama independente do que você faz, do que você tem, de como você é. Ele te fez para ser o que você é hoje. Então, ele te ama independente de como esteja o seu estado atual. Porque ele vê o que você pode ser lá na frente, né? Jesus, quem era Paulo quando Jesus entrou no caminho dele? Então, assim, se a gente for olhar com os nossos olhos, o que Jesus fez com Paulo? Paulo perseguia, Paulo matava, e mesmo assim, que era Saulo antes, né? Mas Jesus via o que ele poderia ser lá na frente, que nem ele sabia. Então, quando ele recebe Jesus, e ele é chamado de apóstolo, que na verdade... Ele concedeu esse apóstolo, são só aqueles que andaram com Jesus naquela época, mas ele também é chamado de apóstolo porque ele teve um momento dele com Jesus, não no Jesus, depois que Jesus morreu, é claro, mas ele conseguiu isso porque ele teve esse momento com Jesus. Então, assim, se tornou Paulo depois de Saulo. Por quê? Porque Jesus o amava, Jesus libertou, Jesus curou e viu que ele poderia ser a potência que ele foi. Hoje na Bíblia, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo.
A maior herança que nós temos, e é muitas bonitas passagens, o amor que ele teve por Jesus, o que ele fez, o que ele escreveu, o que ele nos ensina hoje. Mas se você for ver, quem era Paulo na época que era Saulo? É verdade. Talvez nós, olhando com os olhos carnais, iria imaginar o que ele poderia se tornar? O que eu hoje, o que você, Carla, o que Joyce, o que você aí hoje pode se tornar lá na frente? O que Jesus vê em você com os olhos de um pai? Porque é isso que eu como mãe, as minhas também são mães, a gente olha para o nosso filho, eu vejo minhas filhas, são crianças maravilhosas, mas eu busco enxergar na potência que elas podem ser lá na frente. E é assim porque que o pai, eu amo, porque eu quero o né, melhor dela. E mesmo quando elas erram, façam algo que elas não gostem, o que eu posso falar, filha, isso não tem nada a ver com você. Mas nem por isso eu vou deixar de amá-la, eu não vou deixar de querer o melhor para ela. Porque eu vejo lá na frente. Então é esse amor incondicional que Deus tem por mim, que tem por você. Independente de como esteja o seu coração, a sua mente hoje. A gente pode melhorar, a gente pode seguir em frente e há um Deus que confia e sabe aonde você pode chegar. Então esse amor incondicional. Antes de eu ter esse relacionamento de paternidade com Deus, eu achava que todas as vezes que eu errava, que Deus não estava ouvindo mais as minhas orações. É justamente aí. Entende? É justamente aí que ele vai te ouvir. Quando a gente entende a graça, né? A graça, a gente não merece a graça, a gente recebe a graça. O que cabe a nós é o arrependimento. Davi, levando aqui no aspecto de Davi também, quantas coisas Davi fez. E assim, e Deus também continuou amando, mas Davi, ele tinha um coração quebrantado. Ele errava, mas ele se arrependia, ele orava, pedia perdão pelas falhas e se levantava de novo. Né? Só para finalizar, para não perder o link... Deixa eu só finalizar aqui os 4 atributos, só falei do primeiro, rapidinho. Então, assim, o segundo atributo aqui, em relação à paternidade de Deus, eu coloquei também cuidado, sustento e proteção. Ele é um Deus que cuida, que te sustenta e que te protege. O terceiro, disciplina e correção. E o quarto, é claro, perdão inabalável. Sempre haverá perdão. Deus. É lógico que ele vai, como um pai, nos corrigir, nos mostrar, nos alinhar para o local correto. E que muitas das vezes isso vem através de perdas, de coisas que acontecem na nossa vida para um aprendizado. Mas sempre haverá um perdão para um coração contrito. Sempre, Deus está sempre de braços abertos para nos receber, independente do momento que estejamos passando. Peça perdão e volta para perto de Deus. Eu amo esse Deus, eu amo esse relacionamento de pai. Eu quero aproveitar a fala da Camila quando ela fala de Paulo, Saulo, e trazer para nossa memória o quanto o amor de Deus transforma. Não sei se vocês sabem, mas lá, antigamente, eram os homens que davam nome aos filhos. Eram os homens. Se você pegar no contexto histórico... E cada nome, ele tinha um significado. Sim. Talvez isso hoje, pra gente, não seja muito forte, apesar de saber que o significado do meu nome é alegria. Não sei se vocês sabem de vocês, mas o meu é alegria. Sim. Então, historicamente, isso é muito forte. E Deus te ama ao ponto de mudar, com amor de pai, ele te ama ao ponto de mudar o seu nome, se for preciso, para mudar a sua identidade, porque a sua identidade está em Deus, ele muda a sua história. E aí, quando Camila trouxe isso aí, eu lembrei da história lá do filho de Jacó, porque o pai tinha autoridade. O pai tinha autoridade para dar o nome para o filho. E quando Rebeca foi dar à luz, ela sofreu muito no parto. E aí ela colocou Benoni, né? É o nome da minha dor, né? Filho da minha dor. E ele não aceitou isso. E aí, Jacó não aceitou porque ele já entendia, Deus já tinha mudado também o nome de Jacó para Israel. E aí ele entendeu que filho da minha dor não era o nome que ele queria chamar o filho. Imagina, filho da minha dor. Vem cá, filho da minha dor. Faz isso, filho da minha dor. O pai, ele tem sabedoria para dar o nome certo. E aí ele foi e colocou Benjamim,
que é filho da minha força. Porque também era o 12º filho, né? Isso. Ele foi filho da velhice. E aí ele Isso. colocou o Não, filho da minha força. e o quanto ele foi forte, porque ele tinha acabado de perder ali naquele... Perdeu no parto. Mas como pai, Sim. ele teve autoridade para mudar o nome de filho da minha dor para filho da minha força. E aí, o que um pai gera no filho? Olha a importância disso aí, já naquele contexto. Hoje, então, qual a relevância de ter um pai que direciona e que fala, vem cá, filho da minha força. Amém. Filho da minha força. Você não é filho da minha dor, você é filho da minha força. E porque você é filho da minha força, você pode tudo em mim. Gente, tá muito bom o papo, mas a gente tem comentários. Comentário. Vamos lá? Oba, Tá chique hoje. tá diferente. Gilberto de Fortaleza está dizendo, eu sou de Fortaleza, mas estou no Rio, Niterói, e quero dizer que muitos sofrem por não ouvir os conselhos do Pai terreno. O mesmo acontece com o nosso Pai celestial. Isso aí, Gilberto. E a Paula Sim. Oliveira está dizendo, olá meninas, falo de Nilópolis e perdi meu pai muito nova. Sempre procurei nas pessoas uma figura paterna, mas sempre me frustrei. Hoje ainda sinto dificuldades em entender o porquê disso. Como lidar com essa situação? Porque assim, como eu já falei aqui uma outra vez, nós mulheres buscamos, como ela falou ali, inconscientemente, buscamos uma figura masculina para que ela venha nos trazer segurança física, emocional e espiritual. Então, como você mesmo falou, você perdeu o seu pai, que é essa segurança, o pai, enquanto nós estamos ali dentro de casa, sendo mulheres, sendo protegidas, a gente se sente segura no lar com uma figura masculina, esse é o papel do pai, trazer essa segurança e proteção para dentro do lar. Então, sempre entenda isso. Então, que você não venha buscar mais em pessoas, primeiramente em Deus. Como você perdeu o seu pai, busca essa segurança em Deus. E aí, logo vai aparecer uma pessoa legal para te trazer essa segurança também física. Tá? Essa falta pode trazer compulsões também, sabia? Sim, e até mesmo entrar em relacionamentos que não são legais. Para poder suprir essa necessidade e acaba, às vezes, entrando em relações que não são bacanas. Qual o nome dela? Só um instante. Paola Vieira. Obrigada, Paola. Certo. E a Berenice, que de Sorocaba, está dizendo, quero deixar uma opinião. Quem confia e descansa no Pai Eterno vive dias de glórias. Amém. Acabei de falar. É isso. Bonitinha. A Márcia Soares está dizendo, bom dia, gostaria de pedir um conselho. Um amigo muito próximo perdeu o pai para o câncer e não sei como consolá-lo. Como eu posso fazer? Qual o nome dessa pessoa? Essa é a Márcia Soares. Márcia, a gente vai responder após o intervalo, tá? Vamos chamar o intervalo rapidinho e a gente já fala contigo, porque essa resposta quem vai te dar vai ser o pastor Elcio, tá bom? A gente já volta com ele aqui, vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Uau! Proteção vem Vamos começar com um brinde com o pastor. O pastor Você chegou? nunca viu, pode acionar Aliança Brasil.
Então, estamos de volta agora com a presença do nosso pastor Elcio. Pastor, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, dizer que nosso coração está em festa por te receber aqui, que eu sei que tem muito de Deus para ser entregue através da sua vida para todo mundo que está assistindo. A gente tem uma pergunta, mas antes da gente passar essa pergunta... Seja muito bem-vindo, pastor. A gente quer te apresentar. Então, quem é o pastor Elcio? Então, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia! Uma mesa como essa. Muito bom A dia. gente sabe o que uma mesa representa para os judeus. Então a gente está aqui, eu estou numa mesa só de mulheres. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui para falar de homens com vocês. No Ministério de Homens eu sou cria da Lagoinha Barra, né? Na verdade da Lagoinha Niterói. Eu era católico e com o encontro que eu tive com Deus, através de uma situação muito peculiar de saúde, eu tive um encontro com o Senhor, então entreguei minha vida por completo, integralmente. E aí, no mesmo lugar em que Deus me alcançou, é o lugar onde eu confesso a minha fé, onde eu dou frutos daquilo que Ele me alcançou. Lá eu fiz seminário, então eu estou na Lagoinha Barra, sou convertido há aproximadamente 10 anos. Na verdade, na minha caminhada eu até já era. Como católico eu já conheci um pouquinho da renovação carismática, um pouquinho do encontro com o Espírito Santo. E aí só teve um encontro confirmado quando os cultos evangélicos, para o católico que orar, né, ora muito baixinho, a gente começa a se soltar querendo orar em voz alta, em línguas estranhas. Então, assim, para mim foi a reconciliação com o Senhor. Então, sou muito grato de estar levando evangelhos, boas novas, e estar participando de uma mesa como essa daqui. Comecei na Lagoinha, como eu falei, há 8 anos atrás, e não tinha a menor pretensão de servir ao Senhor. Eu, inclusive, para quem vem de uma cultura católica, um sacerdote é que ministra os cultos e que ministra a palavra. Então, eu não achava digno para nada, né? Eu achava que eu era para só receber, para ouvir. E Deus me colocou num lugar onde eu podia exercer isso. E eu acho que essa é uma grande chave, a gente se fazer parte mesmo da obra do Senhor, né? E principalmente para nós homens, né? Homem gosta de ficar quietinho, naquela parte do culto que a gente pede para cumprimentar um outro. O homem nem gosta de fazer isso, fica quietinho, não quer falar. É a mulher que cutuca ele. Então, você servir ao Senhor mesmo, servir família, servir homens, eu acho que foi um grande despertar para um chamado que Deus já tinha para mim. E aí eu comecei a servir mesmo voluntariamente. A igreja, hoje eu sou pastor, líder de homens, mas de maneira voluntária. Então eu faço a obra e divido, na verdade ela está sempre à frente de todas as coisas. Até mesmo o motivo de eu estar chegando aqui agora foi porque num devocional meu eu acordo e faço, meu jejum é só pegar no telefone às 10 horas da manhã. Só que o telefone, quando você pega às 10 horas da manhã, ele está pesado de tanta coisa. Então, agora mesmo, a gente fez uma ação no final de semana, que era para levar para um abrigo de dependentes, encanamento, aquela coisa toda. E a Kombi que estava levando enguiçou. Então, são aquelas coisas do ministério, da obra do Senhor, que é isso que a gente tem que depender dele, né? Porque o carro é do homem, mas é ele que dá o caminho, ele abre o mar para a gente passar. Mas chegou na hora certa, pastor. Eu acredito que sim. Uhum. Bom para a gente saber que a gente é cristão, tem que exercer o perdão. O atraso, assim, é bom, né? São dos 4 atributos que eu acabei de falar, né, de Deus. Deus é o perdão. Perdão é inabalável. Perdão. Eu brinco com a minha esposa, isso que a minha esposa fala. Eu falo assim, não, vai dar certo. Vai dar certo, o meu é usado para tudo. Então ela fala assim, mas você é calmo para tudo? Nem tudo, né? Mas eu confio. Vai confiando, ele vai fazendo. Não tinha o que fazer, na verdade. Isso. Trânsito. Tem coisas que não estão no nosso controle, mas Deus tem o Exatamente. Controle de tudo e você chegou na hora certa. Chegou Amém. na hora de responder uma Exatamente, pergunta. na hora certa. Tem uma Chegou pergunta. na hora de responder uma pergunta. Pode repetir a pergunta aí para o pastor, A por pergunta favor? é da Márcia Soares. Bom dia, gostaria de pedir um conselho. Um amigo muito próximo perdeu o pai para o câncer e não sei como consolá-lo. Como posso fazer? Essa é uma pergunta boa de responder, não é fácil, porque para nós cristãos a morte ela é realmente assim, uma situação que a gente tem que exercer entender os princípios que Deus colocou, saber que o que eu costumo dizer em cerimônias de sepultamento, né? Para nós que temos o Cristo, entendemos, a gente não perde ninguém, a gente sabe para onde ele vai. Então, sabendo que a pessoa foi recolhida pelo Senhor, a gente sabe exatamente que ela não está perdida, ela foi para os braços do Senhor. Então, isso já consola a gente de uma forma muito
A dor a gente vai sentir, a saudade a gente vai sentir, mas na verdade ela faz o seguinte, ela sabe que a gente ela tá num lugar muito melhor que a gente. Parece conversa de enterro, de velório, mas ela tem uma... Se essa palavra for usada com sabedoria e a pessoa tiver com o coração aberto, porque o problema é ela vai ter que se abrir da dor para entender essa palavra. Mas existe um processo, né? Existe. E como Um processo. eu falei aqui, né, que a fase do luto, que geralmente vai de 6 a 9 meses, dependendo de pessoa para pessoa, e que é normal essa fase, é uma fase que ele vai precisar passar, onde ele vai ficar triste, vai chorar, vai lembrar, vai vir a saudade, e é muito bom saber para ele, saber que tem uma amiga, se eu possa utilizar da empatia, para falar, estou aqui, se não quiser desabafar, ir lá, dar um abraço, e entender que é essa fase, não é de um dia para o outro, né, pastor, que cura. Existe a fase, mas existe o orar por consolador ele, também, né? Isso, orar por ele é o que pode ser feito nesse momento. Existe um consolo sobrenatural, né, pastor, também. Me chamaram aqui para alguns testemunhos. Eu fico vendo cada vez mais a obra do Senhor, aquilo que a gente chama de Jesuicidência, né? Eu no ano passado enfrentei uma situação de família justamente porque eu e minha esposa, a gente fez um parente nosso muito próximo crer no poder de Deus, no poder da cura. E felizmente ou infelizmente, ele entendeu, aceitou Jesus, recebeu a salvação, mas Deus recolheu. E o que acontece? A viúva que ficou, no primeiro momento, ela não entendeu muito bem, ela achou que Deus virou as costas para ela. Isso é um processo natural. Faz parte da fase da raiva. A raiva, né? Depois ela aceita, então faz parte. E aí, onde muitas pessoas fazem isso, ficam com raiva de Deus. Exatamente. Porque perdeu uma pessoa, ou perdeu algo. Mas justamente a gente tem que ficar alicerçada primeiramente no amor de Deus. E eu penso da seguinte forma, que bom que Deus me deu essa oportunidade de passar um tempo com essa pessoa. Porque foi Deus que deu primeiramente. Quantos anos, quanto tempo aquela pessoa esteve ali ao seu lado. E que chegou o momento dela, Deus recolheu. E aí vem essa fase da raiva, da aceitação, e que é necessário passar. Mas Agora que bom vamos... que tem uma liderança, um pastor, uma igreja para estar te abraçando, te consolando, orando por você. Isso é importante mesmo. Você falou uma coisa, Camila, importante, porque a necessidade, às vezes, o luto é necessário passar. Porque às vezes você vai esconder para debaixo do tapete, e aí já entra no assunto paternidade, né? Sim. Eu sou fruto realmente assim, de uma situação que você se deixar guardada, ela vai ficar guardada ali e não vai sair mais. E você vai ficar regando ela. Vai somatizar em uma outra coisa na sua vida, vai vir como uma doença. Vai fossilizar, para sair tem que ir igual um fósforo, tem que quebrar com britadeira. Mas foi exatamente isso. No primeiro momento a gente acolheu, acho que como cristão, como parente, acolher, entender a dor da pessoa. O óbvio para mim não era para ela. Então a gente que é cristão, que entende, que quer estar nos braços de todo mundo que quer estar junto de Deus. Eu quero estar lá tocando harpa, no jardim bonitinho. Mas agora não, né? Esse agora não é que a gente não sabe o momento que ele vai chamar a gente. Mas o ponto para nós é óbvio, para ela não. Existe a dor, né? Uma mulher que perde o esposo, uma filha que perde o pai, não é fácil. Então saber lidar com isso é acolher. Eu quero aproveitar essa fala aí, a filha que perde o pai, para a gente falar sobre orfandade dentro da paternidade. Existe orfandade? A gente pode atribuir isso a um sentimento? Como é que a gente lida com isso? Orfandade, porque tem órfã, tem pessoa que se sente órfã de pai vivo. E como é que lida com isso, pastor? Então, hoje a igreja, a porta realmente tem ficado muito aberta, né? As pessoas têm buscado encontrar o caminho do Senhor, e a porta realmente de uma igreja é muito aberta. E aí o que acontece? A gente consegue mostrar que Deus não é aquele velho barbudo com um cajado na mão que só castiga. Ele é um braço que está de braço aberto para receber. Só que existem coisas que o mundo não é todo cor-de-rosa, né? Então situações como essa, a gente tem que entender que a gente vai passar por provações. Jesus já falava isso, vão passar por provações, mas crê em mim que a gente vai conseguir passar por isso. O ponto de quando você
tem um encontro com Jesus, você tem um entendimento de quem Jesus é filho, quem Deus é pai, e que o Espírito Santo está aqui para nos aconselhar, você vai entender que quando você conhece Jesus, você tem o pai biológico, e você e o seu pai biológico encontraram um pai, que é Deus. O ponto é, ser pai, como na Bíblia diz, é uma chave que você tem que virar, que ela não é só o pai biológico, você é aquele que coloca o sêmen na mulher e que ele vai ser pai. Mas o pai realmente é como Jesus é, o cuidador, é o conselheiro, é aquele que vai prover, é aquele que vai impulsionar. Então, a verdade é que quem tem um encontro genuíno com Jesus não se sente nunca órfão. O problema é que muitas vezes a pessoa leva para a igreja, e as igrejas hoje estão muito está cheio de pessoas com problemas emocionais e que na verdade tentam na espiritualidade corrigir. Mas Deus, ele consegue curar tudo. Gente, olha essa chave, isso é muito importante. Problemas emocionais que as pessoas tentam corrigir na esfera espiritual. Porque as pessoas confundem isso. Confunde. Não é? Desculpa ter interrompido, Nada. mas é porque eu achei muito importante. É porque aqui nós falamos de emoções, de alma, pastor. E eu demorei a diferenciar isso. É verdade. Eu fui para a igreja cuidar do meu espírito, que só se resolve com Deus mesmo. Mas a alma está lá. Mas a alma, exatamente. Mas e é com isso. o tempo, Deus foi abrindo as portas para eu conhecer o mundo emocional e hoje a gente trabalha com isso. Eu estava falando com o Renato, um líder do Máximos que veio comigo no carro, e a gente aproveita esses tempos de congestionamento para fazer gabinete, para orar, para falar muita coisa. E a gente estava falando isso. Eu, por exemplo, líder de homens na igreja, na minha família, agora eu vou usar esse microfone para falar aqui, mas essa é a verdade. Quando eu que venho de uma família disfuncional, e disfuncional, o problema não é só o pai. Disfuncional é a família que encontra uma disfuncionalidade, e aí pode ser o filho, pode ser a mulher, pode ser todo mundo. No meu caso é todo mundo, é pequenininho, mas é todo mundo. Então o que acontece? A minha figura, eu tenho encontrado no encontro com Jesus, que me deu essa figura paterna, quando as pessoas olham para mim, os jovens olham para mim, para quem tem problema com o pai é ruim. Essa pessoa não vai querer se aproximar de mim. Ela rechaça. Então assim, ela leva a emoção dela, ela evita e bloqueia o encontro espiritual. Né? Repele. Então, assim, o melhor é que ela trate isso primeiro. Obviamente que o espírito pode, que se você em espírito fizer isso, você perdoa, você passa por cima de muita coisa. O espírito vai ajudar, mas tem coisa que está lá, ela vai ter que viver. Travando. E por isso, assim, eu não descarto nunca a ajuda terapêutica. Isso que você está falando, pastor, é muito importante. Lagoinha, também sou membro de lá e vejo essa visão de vocês, porque também tem muitos lugares onde já é o contrário, já a liderança já espiritualiza tudo, onde tem coisas ali que são emocionais, que precisam ser tratados, e aí onde a liderança leva para um lado somente Jesus cura, pode sim, mas se a liderança não tiver essa sensibilidade de primeiro tratar, identificar que aquilo ali é um aspecto emocional, até mesmo para essas ocasiões que podem vir, como você falou, de repelir em você, é justamente identificar e saber, olha, isso aqui é emocional, você precisa tratar isso aqui é espiritual. Então, isso é muito importante. Você falou uma coisa, e que gera, às vezes, sofrimento. Muitas pessoas que buscam na igreja e que aí é algo emocional, não sabem identificar isso, levam muito para o espiritual, não nem espiritual, mas muito mais religioso. Uau, e aí é verdade. onde muitas das vezes fere e piora muito, muito mais as pessoas, e depois elas saem da igreja e não querem mais voltar. E eu vejo muito mais que isso, atrapalha. Sim, atrapalha. As emoções atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Às vezes piora, muitas das vezes piora, e a pessoa às vezes sai da igreja e culpa o pastor, culpa o membro, e não querem mais voltar. Hoje em dia você vê muito mais pessoas feridas por igreja, por liderança, do que qualquer outra coisa. A Bíblia vai dizer lá, se a gente colocar cativo os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, tudo que está no nosso intelecto, nossa mente, tudo aquilo que tudo é convicção própria, você se não colocar isso cativo, você não abre para você ter acesso à porta que vai te mostrar o Espírito, vai te mostrar a luz, vai te mostrar o caminho. Eu sou muito grato. Eu, antes de tudo, sempre agradeço o lugar que eu sirvo a Deus. Eu sei que Deus está em tudo que é lugar, Ele é onipresente, mas assim, a nossa igreja em especial, eu tenho líderes, por exemplo, o pastor Renan,
que é o meu pastor de campus, a quem eu sirvo, ele fala publicamente, de púlpito, que ele tem problema de paternidade, que ele é de uma família disfuncional. Então, assim, para um líder espiritual abrir o coração dele para falar, isso dá uma autoridade sobre algum assunto, ele não se mostra frágil, pelo contrário, ele se mostra uma pessoa muito forte, que aprende a lidar com aquilo todo dia. O pastor Renan, inclusive, fala de púlpito, eu estou falando porque ele fala de púlpito, que ele ainda faz terapia. Sim, E é na fraqueza dele, muitas vezes, que Deus vai fortalecer. Não tem dúvida. Eu acho muito lindo mostrar essa humanidade. É vulnerabilidade, né? É na sua fraqueza, mas ele tem versículo, é na sua fraqueza onde... O poder de Deus se Poder aperfeiçoa. se aperfeiçoa. Olha, o pastor tá aqui, eu tô falando a palavra. Nós somos as nossas Desculpa a dores. ousadia. Mas a palavra está aqui, pô, não está comigo não, está com a gente. Então, muitas vezes ele está ali como pastor porque tem tido esse problema, né? E buscou isso. E Deus aperfeiçoa ele, está ali como líder, como pai ali, conduzindo quantas ovelhas, quantas pessoas, mas olha a vida dele como é que foi. E ele não deixa de falar disso, né? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Ah, mas isso você falou, você vê, outra, a gente fala de chave toda hora, como a nossa igreja foi criada da Lagoinha Rio, né? Nosso pastor Felipe, que é o nosso pastor sênior, nosso pastor, ele veio de BH para cá com o propósito de salvar a família dele. E isso, na verdade, veio uma igreja. As pessoas se uniram num GC, num local, um grupo de crescimento, que a gente chama de célula, de outras denominações, e isso nasceu a Lagoinha. Então você vê, o propósito não era de ter uma igreja, o propósito era de salvar a família. Trouxe toda a família e tá um monte de outras famílias agora juntos. Muitas outras. E você vê todo mundo tratando de tudo ao mesmo tempo. O grande, eu sou, como eu estou falando, eu falo de Deus, mas com muita naturalidade e com muito amor em tudo que eu vejo, né? Se eu vejo um cinema, se eu vejo um filme no cinema, se eu vejo uma situação como a nossa, porque assim, mesmo, a obra de Deus ela é feita ao mesmo tempo que está tratando está tratando o outro, está exortando o outro. Então a gente não pode se colocar no papel de jogador e falar assim, ó, essa igreja não serve, que ela é pouco espiritual. Não, é nessa igreja que o agir de Deus vai ser. Então assim, se a gente for olhar a nossa igreja, ela está cheia de imperfeições. E um corpo tem que ser perfeito, porque perfeito é um só, né? Isso aí. E aí, assim, agora para essas pessoas que têm esse sentimento, que estão com as emoções, a gente sempre direciona o que fazer, onde buscar ajuda, mas para essas pessoas que hoje se sentem órfãs ainda, o que o senhor diria para essa pessoa? O que ela deve fazer? Onde ela deve buscar ajuda? Se é homem, a gente já indica aqui para buscar o Máximos da Lagoinha, que vai ser acompanhada por vocês lá. Mas para esse público que talvez não esteja tão próximo da igreja, mas está aqui assistindo a gente e precisa de ajuda, o que seria? Pastor, mas existem pessoas dentro da igreja também que ainda são órfãos de pai, né? Muitas. Conhece um Deus, Muitas. mas que não é pai. O que eu ia falar para você é o seguinte, o conhecimento nessa hora, ele é muito importante, porque ele vai ser o caminho para você buscar o que você precisa para se curar. Então, assim, o conhecimento, eu estou falando do autoconhecimento, você saber que você tem um problema. Eu vou falar de novo de mim, que fica mais fácil. Eu poderia muito bem estar hoje com o meu problema de infância todo aqui comigo e ninguém ia saber. Eu lembro que eu fui muito elogiado, meu primeiro cargo gerencial numa multinacional foi com 25 anos de idade. Então, assim, tudo aquilo não é porque eu era muito maduro. Não, eu fiquei maduro porque era a minha reação com as coisas que eu enfrentei. Então, assim, o mundo me celebrava por causa disso. E, na verdade, eu tinha todos os meus conflitos aqui dentro. Eu era rebelde, eu não era submisso, eu achava que o certo e o errado era eu que fazia. Eu achava que eu tinha acesso a Deus porque eu fazia as coisas certas. E não sou eu, nunca fui eu. Então o que acontece? O que eu quero dizer, hoje o conhecimento ele é importante para que você saiba o que você tem e saiba que o seguinte, primeiro, quem é uma decisão, perdoar, se curar, se permitir a cura, é uma escolha, é uma decisão sua. Você vai encontrar pessoas que vão falar isso para você, mas se você não quiser dar esse passo, se você não aceitar que está doente, qual remédio você vai tomar? Isso aí. Então, para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando, eu queria... O tempo voa, né? Tem comentário? Não, vamos lá. Não, tem 1 minuto para a gente falar. Eu quero agradecer, tá, pastor? E quero dizer o seguinte, primeiro passo, o pastor trouxe a questão da rebeldia. Confesse a Deus sua rebeldia. Amém. Confesse a Deus sua rebeldia. Segundo passo, peça perdão para o seu pai. Amém. Honre o seu pai.
independente do pai que ele foi na sua vida, honre o seu pai. Pela vida. Porque isso é princípio. A gente precisa cumprir princípios. Amém. E só pra gente encerrar, a Carla vai ler uma procuração que tocou muito no nosso coração e a gente quer que essa mensagem fique pra vocês. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu, Yahvé, o dono do universo e Senhor de todas as coisas e dono da provisão, que abre fontes em lugares secos, eu, o Deus protetor, que nunca abandona seus filhos e trabalha em prol dos que o amam, entrego a você, meu filho, minha filha, essa procuração de herança, para que você lembre que não é órfão, para que você lembre que não é órfã, para que você... Peraí, me perdi. Para que você lembre que tudo que é meu pertence a você também. Que você saiba que antes de ser gerado ou gerada no ventre da sua mãe, eu já trabalhava por você. E te dei sobrenome, eu te dei o meu DNA, a minha herança. Um dia, meu filho, minha filha, quando estivermos face a face, e eu te contar todas as coisas que eu fiz por você, que você nunca soube, mas enquanto esse dia não chega, quero que você lembre todos os dias que eu te amo com um amor certo, um amor imutável de pai. Assinado, papai. Amém. Amém. Obrigada, Deus. Forte. Gente, então vamos encerrar aqui. Bom dia. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela Nada. disponibilidade. A gente vai ter que fazer 2, né, com o pastor, Vamos. com mais tempo Vamos. aí pra gente Vai. trazer outros Vai. temas. Paternidade parte 2. Parte Vai ter que 2 ter. com o Vamos pastor. fazer. Mas quero agradecer e dizer que as portas do Reage, as portas do nosso coração estão sempre abertas pro Senhor aqui com a gente, tá? Eu gostei de vocês aqui, Muitíssimo gostei de estar obrigada. aqui com vocês. Pastor, fala um pouquinho lá só um recado lá do seu ministério na Lagoinha, convida as pessoas. Dá pra ver minuto? Para encerrar. Vamos ter que A encerrar. gente tá com o inimigo Então do fim. vamos. Um brinde, um brinde. Brinde. Pastor, Um brinde. muitíssimo obrigada. Que Deus continue te Amém. capacitando. A todos nós. Obrigada, pastor. Reaja. Parabéns. Já tinha estourado o tempo, ele já